Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Chegamos a mais uma quinta-feira de bênção, mais uma quinta-feira abençoada, onde o Espírito de Deus nos proporciona a alegria e o privilégio de poder falar que Ele é bom, de poder compartilhar com você que semana após semana tem estado conosco, tem ouvido a palavra do Senhor junto conosco, temos estudado, temos meditado na palavra do Senhor. Louvado seja o teu nome, louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade, por esse dia, por essa quinta-feira abençoada que chegou a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos a mais uma quinta, chegamos a mais um dia de bênção, chegamos a mais um dia de alegria no Senhor. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, pela grandeza da tua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor. Façamos uma oração para começarmos o nosso culto, para iniciarmos essa quinta-feira abençoada, nesse dia 3 de setembro abençoado, onde praticamente estamos comemorando o ano novo, nesse ano de 2020, tão doido que foi. Hoje estamos realmente começando as coisas a embalar, as coisas a engrenar para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus, entro na Tua presença mais uma vez, Senhor, louvando e agradecendo ao Teu santo nome por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Recebe o nosso culto nesta quinta-feira, recebe a nossa adoração nesta noite abençoada. Abençoa-nos, ó Deus, e nos guia através da Tua palavra, para que possamos entender a Tua vontade, para que possamos entender o Teu querer, para que possamos compreender e receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, fica à vontade, Espírito Santo, para entrar nas salas daqueles que estarão conosco, para falar através do celular, através do fone, através da televisão, aonde quer que o Senhor quiser levar a Tua palavra, Senhor. Usa-nos com Tua misericórdia, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom. Vem sobre nós, guia-nos e instrui-nos, ó Deus, e nos capacita diante de Ti a receber essa semente, Senhor, e frutificar em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga amém e amém. Amém. Chegamos na quinta-feira, e quinta-feira, como temos ali os nossos recados abençoados, amanhã, infelizmente, não teremos, mas na próxima semana, todas as sextas-feiras, é dia de Mutzburger. E o Mutzburger é aquele hamburgão abençoado, aquele hamburgão maravilhoso, aquele hamburgão delicioso, com 300 gramas de carne, grelhado na churrasqueira, com um delicioso molho Mutz, que você pode pedir pelo WhatsApp ali para o Wallace e para a Marcinha, pelo número 94011-3656, 94011-3656. Você também que está precisando construir, você que está precisando reformar, você está precisando de água em grande quantidade, ali um caminhão de água, você tem a Sanisa, locação de equipamentos e caminhão-pipa. A Sanisa está lá em Santa Isabel, na Avenida Coronel Bertoldo, ao lado do Batalhão de Polícia, 94016 2595, 94016 2595. Também tem a unidade de Igaratá, na Avenida Benedito Rodrigues de Freitas, 255, Centro de Igaratá. Avenida Benedito Rodrigues de Freitas, Centro de Igaratá. Você que precisa de todo tipo de ferramenta, que ferramentas temos lá? Lá tem andaime, betoneira, martelete, placa vibratória, tem um monte de coisa. Tem um poste que para iluminar uma construção que você precisa fazer à noite, tem também. Tem gerador, tem uma serra para cortar piso, tem um monte de coisa. Entre em contato. Pensou que precisa de algum equipamento, entre em contato lá. Isso aí. Que o Wallace providencia para você. Isso aí. Pensou em construção, pensou em construir, pensou em necessidades de construção, procura lá a Sanisa. E também associada lá a Sanisa, se você precisa de uma reforma mais detalhada, você precisa deixar a sua casa mais bonita, seja por dentro ou por fora, também tem a arquiteta Márcia Tomita, no 99714 1324. 99714 1324, arquiteta Márcia Tomita.
Esses são os nossos apoiadores culturais. Louvado seja o nome do Senhor. Também deixamos aqui os nossos recados também do nosso ministério. Lá no www.guardiõesdaarca.com.br você acha lá todos os dias, às 6h30 da manhã, para a honra e glória do nome do Senhor, o podcast No Caminho, que ele está lá disponível pelo site, pelo www.guardiõesdaarca.com.br, mas também você pode ouvir por todos os agregadores de áudio, seja Spotify, seja Google Podcast, seja lá pelo Apple Podcast, qualquer um dos agregadores. Todos os dias, 6h30 da manhã, você tem lá uma palavra do Senhor para te dar aquele ânimo, te dar aquele up para você começar um dia abençoado, começar um dia cheio de bênção, um dia cheio de glória, honrando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dados os nossos recados sobre o podcast, sobre o site, sobre todos os nossos apoiadores culturais, vamos ao que viemos, que é falar que nós não somos iguais ao Senhor fisicamente, nós não somos iguais ao Senhor porque temos um físico parecido com o Senhor. Eu não acredito que o Senhor seja com essa mesma constituição física que temos. Mas o que nos faz parecidos, ou realmente imagem e semelhança de Deus, é aquilo que Deus é, aquilo que Deus se manifestou e aquilo que Deus mostra lá no livro do Gênesis, quando ele começou a formar todas as coisas. Pois a palavra lá no iniciozinho do Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus. E quando disse Deus, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. E é isso que nos faz, eu acredito, e pela palavra do Senhor, isso me leva a entender que o que me faz semelhante, o que me faz parecido, o que me faz essa imagem e semelhança de Deus, é justamente esse poder de fazer com que aquilo que está na minha mente, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, quando pronunciado em forma de palavra, venha a se tornar um algo palpável. Assim como disse Deus, haja luz e houve luz, assim como disse Deus, que haja luminares, que haja noite, que haja água, tudo foi criado pela palavra. Então isso me deixa encafifado. Se a palavra ela tem o poder de criar, se ela tem um poder criador, se ela tem o poder de fazer surgir um algo palpável, a palavra boa faz com que algo bom venha a ser criado. Porém, todavia e contanto, o que faz a palavra má? O que faz a palavra lançada como algo bom, venha se tornar bom, e chegou conosco ali a dona Eliana Canavio, ô glória. Minha mãe abençoada, não perde. Benção de Deus, ô glória. Beijo, mãe. Beijo, mãe, tô na Globo. Quero mandar um beijo pra minha mãe, meu pai não dá. Então, voltando aqui, como estava falando sobre a palavra e o poder da palavra, aquilo que nos faz parecidos com Deus, eu queria chegar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 18, no verso de número 18. Mateus 18, 18. Enquanto isso, eu vou tomando a minha aguinha abençoada. Mateus 18, 18. Portanto, eu digo, o que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Algumas versões aqui na versão Almeida diz que o que eu ligar na terra será ligado no céu, e o que eu desligar também será desligado. Então, e como que eu ligo ou desligo? Como que eu tenho essa chave? Qual é a chave que faz ligar? O meu pai costumava dizer que hoje em dia, se a pessoa fala, e o que a pessoa fala não vale nada. Mas lá para aquelas pessoas que têm barba branca, que nem eu, ou mais antigos até do que eu, se eu chegar e der a mão para você e falar, é isso, eu liguei um assunto, eu liguei um acordo com você. O fio de barba ou a palavra empenhada, a palavra dada, era a palavra que realmente valia, era a palavra que realmente tinha algum sentido. Eu não precisava de tantos contratos assinados, eu não precisava. Hoje em dia o negócio está meio esquisito, né? Nem com contrato assinado a gente não vê as coisas se cumprindo da forma como eram cumpridas anteriormente.
como eram cumpridas há anos atrás. A gente costuma usar um jargão, né, que aquilo que é combinado não é caro. O que é o combinado? É aquilo que eu falo, vamos fazer isso tal hora. Beleza, então isso é tal hora. Está combinado, está ligado. E esse ligar no céu ou ligar na terra é a mesma coisa. Aquilo que eu falo com Deus, acordo com Deus, coloco diante de Deus. Vou fazer assim? É só fazer assim e pronto. Mas ele também cumpre aquilo que ele fala. Aquilo que ele ligou, ele disse através da palavra dele, também será cumprido diante de nós e será cumprido na nossa vida. Amém? Vamos lá para Eclesiastes, no capítulo de número 10. Lá onde o sábio Salomão escreve ali em Eclesiastes, no capítulo de número 10, no verso de número 20. Eclesiastes 10, 20. Não critique o governo nem mesmo em pensamento, e não critique o homem rico nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho poderia ir contar a eles o que você disse. Veja só, esse único versículo ele dá um panorama muito interessante sobre aquilo que se fala. Primeiro, ele começa dizendo que nem em pensamento você deve falar mal de um governante ou do rei. Não é o que estamos vendo hoje em dia. Não é o que estamos vendo pelo contrário, vozes se levantando poderosamente para criticar todo mundo que está em todo qualquer tipo de governo, não importa qual tipo de escalão. Não importa se a pessoa é boa ou ruim, não importa se governa bem ou mal, importa é falar mal. Eu costumo dizer que existem alguns partidos que eles são do contra, não importa do que, mas eles são contra, eles são oposição, não importa do que. O importante é estar contra e falar mal e se levantar calúnia, falso testemunho de qualquer tipo de governo. Um pouco mais para frente, eu hoje meditando no livro de Provérbios, vi que quando eu falo mal de um governo, eu não estou fazendo mal para aquela pessoa que governa, mas estou fazendo mal para mim mesmo, pois toda a autoridade na terra ela é permitida pelo céu, ela é trazida pelo céu. E quando eu critico alguém que está governando, alguém que está acima, essa pessoa recebe isso que eu liguei. E mesmo que ela tenha boas intenções, mesmo que ela queira fazer algo, por aquilo que eu estou ligando através da minha palavra ruim, mal colocada, eu estou semeando algo que vai servir para mim mesmo. Pois a palavra ela tem poder. Aquilo que eu pronuncio, aquilo que eu falo e aquilo que eu ouço tem grande poder. Chegou a Miguxo, glória. A Rosibiri, Nicolete, a Miguxo, Rafael Lima, glória a Deus. O rapper. Temos um ilustre artista. Temos aqui um dos artistas que eu admiro muito o trabalho do rapper Rafael Lima. Deus abençoe, Lima, tamo junto, conte conosco e em breve vamos estar na rua aí profetizando o nome do Senhor através dos louvores, amém? Conto contigo aí na rua. Pois a palavra cantada também ela tem um extremo e grande poder. Estamos falando sobre, então, o que a palavra pode causar, porque o Senhor nos fez semelhante a Ele, imagem e semelhança dEle, pelo poder de fazer com que aquilo que pronunciamos, aquilo que falamos, venha a se materializar de forma palpável aqui na Terra. Portanto, voltamos agora, estamos em Eclesiastes, no capítulo 10, verso 20, para quem está chegando agora, Eclesiastes, capítulo 10, verso 20, e dividimos ali o capítulo de Eclesiastes em dois trechos. O primeiro trecho, onde está falando ali sobre o falar mal dos governantes, que isso não vai sobre os governantes, mas na realidade quem vai pagar o pato sobre aquilo que eu estou lançando sobre os governantes sou eu mesmo. E o segundo trecho, o final, fala do porquê que eu não posso falar desses governantes ou de qualquer um, ali fala do rei, né? Porque os passarinhos podem levar... Pode ler o finalzinho aí para mim, por favor? Pois um passarinho poderia ir contar a eles o que você disse. Em algumas versões está dizendo que... imagina só um pássaro que ele está aqui na sua janela ou aí na sua casa e ele ouve você falar e leva essa mensagem para alguém. Hoje, os celulares eles têm esse poder de ouvir você falar e de pegar as tuas palavras e levar, mesmo que você não saiba. Tem coisa que você está falando e que está sendo levada
pelo celular, mas muito antes disso essa tecnologia já existia no céu. Essa tecnologia, eles acham que criam coisas novas, né? Mas muito antes disso, Deus já tinha essa tecnologia de saber tudo aquilo que é lançado, tudo aquilo que é falado, é levado às alturas e chega nas alturas dando para o nosso inimigo o que a gente chama de legalidade. E é sobre nesse ponto, a gente falou até agora, nessa introdução, para chegar só nesse ponto da legalidade. Pois o que é a legalidade? Legalidade, a Bíblia fala que um dos nomes do inimigo é o acusador. E fala que um dos nomes do nosso Jesus Cristo é advogado dos advogados. Se eu tenho um advogado dos advogados e tenho um acusador, que de certa forma é um cara lá do Ministério Público, ou também um advogado, e tenho Deus Todo-Poderoso como um justo juiz, quer dizer que é aquela palavra que fala que todos os dias nós acordamos sobre uma nuvem de testemunhas. Olha só como está criado um julgamento todos os dias. A gente está muito preocupado e muito... Quer dizer, nem todo mundo, né? Mas deveria estar preocupado com o julgamento final, com o julgamento que acontece lá no final, que aconteceria no final de quando nós morrermos. Mas todo santo dia, quando eu coloco o meu pé no chão, quando eu abro o olho e dou aquele glória no início da manhã, todos os dias há um julgamento. Todos os dias acontece um tipo de julgamento que é dado justamente com a constituição desse tribunal do céu que acorda todo dia pegando o acusador, o advogado dos advogados, o justo juiz, a nuvem de testemunhas e eu e você, que somos a última parte desse grande tribunal que somos os réus. E os réus, quando eu estava falando lá em legalidade, o que é legalidade ou dar legalidade? Quando a gente traz aqui para o nosso âmbito, traz aqui para a nossa vida aqui na Terra, existe uma lei, uma constituição, e a lei diz, por exemplo, que você tem que andar com um carro numa determinada via a 80 por hora. E você passa nessa determinada via a 85 km por hora. Se a lei diz que é 80 e você passa a 85, você deu uma legalidade para que o guardinha que está escondido com aquele negocinho filmando te dê uma punição. Você abriu uma porta de legalidade. E as nossas palavras, quando a gente fala palavras sem saber o que está falando, ou lançando palavras boas ou ruins, em todos os momentos, a Bíblia diz, através ali de Eclesiastes 10:20, que existe um passarinho espiritual que leva essas palavras para os altos céus, dando a oportunidade de abrir uma legalidade, ou abrir uma porta dentro da lei. Trazendo para o nosso mundo espiritual, qual é a nossa lei? É a palavra do Senhor. E se nós usamos da palavra do Senhor para profetizar coisas sobre a nossa vida, virão bênçãos. Porém, se a gente não usa dessa lei ou pronuncia palavras que vão contra essa lei, a gente abre a porta da legalidade. Amém? Agora, dando a nossa introduzida aqui a nossa história, a gente já vê quem está conosco hoje na live. Quem está aí conosco? É o pessoal que já tinha falado, a Adriana, nossa amigucha, e está aqui falando. Quero aqui agradecer as orações mais uma vez, pois Deus está operando em todos os pedidos que tenho feito. Glória a Deus, Dri. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitando esse gancho da Adri, eu volto aqui ao recado que eu não tinha dado no começo, no final da nossa live. Todas as lives, no final do nosso culto de adoração ao Senhor, feito pela internet, nós fazemos uma oração. E se você está precisando, conhece alguém que precise e sabe de um tema de oração, faça como a Adriana. Coloca o teu pedido aí no chat, coloca a tua necessidade e juntos nós vamos juntar aqui a nossa comunidade de fé, nós que estamos aqui ao vivo orando, mas também aqueles que verão essa live, que acompanharão essa live e também vão ter a oportunidade de orar por você. Então coloca aí o teu pedido de oração, coloca aí a tua necessidade para que juntos nós possamos orar uns pelos outros, assim como a palavra do Senhor nos instrui, usar a nossa palavra como ferramenta de bênção para as nossas vidas. Amém?
Coloca aí o teu pedido, não esquece de colocar a tua oração e vamos voltar aqui para a palavra do Senhor, porque o tempo urge. Vamos lá no Salmo de número 42. Vamos abrir e acompanhar alguns versículos do Salmo de número 42. No verso de número 2, a palavra do Senhor diz: Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Como eu estava falando aqui no final da explanação, antes do recado aqui, a gente deveria, pelo menos, estar preocupado, ou em muitos momentos, estamos preocupados com o julgamento final. O verso 42, verso 2, no Salmo de número 42, aqui no verso 2, o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. E quando a gente está preocupado com esse julgamento, quando está preocupado com o fim das coisas, está preocupado com Deus, a nossa alma se sente assim, com sede, com vontade. E hoje a gente tem visto muita gente assim. Quando a gente sai, a gente tem a oportunidade de evangelizar na rua, pessoas que inexplicavelmente têm essa aparência, têm essa vontade, se chegam perto de nós e qualquer coisa. A Toma, ela tem o costume de chegar diante da pessoa e já dar aquele pulo na frente dela e: posso te dar um abraço? Fala aí como é que elas reagem. Até hoje, nesses três anos consecutivos? 4. Perdi a conta já. Gente, o tempo passa que eu nem percebo. Acho que uns 3 anos e pouco que a gente estava fazendo ininterruptamente o som de rua. Agora a pandemia atrapalhou a gente, né? Mas Deus está no controle de tudo, como meu digníssimo marido sempre diz. Já briguei muito com ele por causa disso, mas Deus nunca perde controle. Então, glória a Deus, porque estamos guardadinhos em casa, estamos bem, mas durante esse tempo de som de rua, enquanto a gente está louvando, e não dá para ficar conversando com as pessoas, porque eu estou ajudando o Carlos a cantar, estou fazendo um monte de coisa também, e as pessoas estão passando. E se você vai, às vezes, dar um folhetinho, alguma coisa, a pessoa pega, amassa ou então recusa ali mesmo. Mas eu tenho tido uma experiência de abordar a pessoa, não pulando assim como o Carlos falou, né? Mas eu chego na pessoa e falo, nas mulheres, né? Porque é uma coisa que a gente aprendeu: para evangelizar, para ter o contato, é homem evangeliza homem, mulher evangeliza mulher. Uhum. E se tiver, o Carlos, por exemplo, se tiver que falar com uma mulher, eu vou junto com ele, né? Isso é a sabedoria que o Senhor nos dá. Então, eu paro na frente das mulheres e falo: posso te dar um abraço? Até hoje, nesse tempo todo, só uma pessoa que falou: eu tô com muita pressa, não dá. E foi embora. Mas todas as outras param e deixa dar um abraço. Tem umas que retribuem um abraço, tem umas que falam: eu estava precisando desse abraço. Teve uma experiência que eu olhava aquela moça, ela estava mais longe do que a gente estava, e meu coração queimou. Deus falou: vai dar um abraço nela. Eu cheguei, eu falei: posso te dar um abraço? Daí, quando eu cheguei perto, que eu percebi que ela estava com o nariz meio avermelhado assim. Aí eu abracei ela, aí ela começou a chorar, e eu não entendi, não falei nada, ela também não falou nada, só chorou bastante. Aí passou um tempinho, depois, um rapaz que estava ajudando a gente, que tinha conversado com ela, falou: a mãe dela acabou de falecer. E ela estava ali parada, ouvindo a gente louvar. E em muitos casos a gente olha para as pessoas quando a gente está louvando e vê uma lagriminha descendo, vê um nariz avermelhado, vê pessoas com vontade e muita necessidade de ouvir a palavra do Senhor, pois assim como o salmista, essas pessoas estão com sede de Deus, mas estão pensando justamente o que o salmista pensou ali depois do ponto: quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Estou esperando chegar diante de Deus, diante da face. E como eu estava falando anteriormente, o julgamento ele se dá todos os dias. É aqui, no meu dia a dia, de como nós vivemos, do dia como nós vivemos, da forma como nós encaramos o dia, já acontece o julgamento. Eu estou plantando a minha ida para diante da face de Deus ou para diante da face do inimigo todos os dias. É every day, como diria em inglês.
E aí no verso 4 do Salmo de número 42, desculpa, no verso 3, diz o salmista o seguinte: Choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? E aí chega um ponto central dessa situação. Primeiro, o salmista ele está ali preocupado, com sede, com vontade de ver a Deus. E muitas das pessoas que a gente vê na rua estão com essa mesma sede, estão com essa vontade de conhecer e de ver a face de Deus, mas ao ouvir qualquer palavra ao contrário ou qualquer palavra negativa, olha só a reação do salmista. Ele está com sede de Deus, ele quer se apresentar diante de Deus, mas no verso 3 já muda totalmente. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E por que as lágrimas têm caído de dia e noite? Porque ele tem ouvido os inimigos dizer: onde está o seu Deus? E olha, realmente não é uma palavra fácil de ser ouvida. Eu já ouvi algumas vezes, eu já tive a oportunidade de ser confrontado muitas vezes, e às vezes por pessoas muito próximas, por pessoas que deveriam estar a favor, ou estar próximas, ou estar querendo ver essa sua vitória, ver essa vontade expressada aqui no verso 2 de 42, que é: quando eu vou apresentar-me diante da face de Deus, aquela vontade, aquela sede de Deus, muitas vezes foi confrontada justamente com isso, pois a escola de Deus era um pouco diferente da nossa. Hoje eu estava gravando aqui o podcast que vai ser lançado amanhã, e uma frase me saltou aos olhos ali, que é uma frase de um escritor que nem é um escritor evangélico, vamos dizer dessa forma, onde ele fala que a nossa obrigação aqui na Terra não é a de receber bênçãos, mas de adorar a Deus em qualquer circunstância. E ele falava ali de um paraplégico, de uma pessoa que ficou paraplégica, e num primeiro momento essa pessoa paraplégica ficou pé da vida, brigando com Deus, achando que aquela situação de paraplegia, paraplegia, foi um esquecimento de Deus, foi uma falta de controle de Deus, mas foi justamente por quando ela conheceu uma outra pessoa tetraplégica, louvando ao nome do Senhor, isso a incentivou também a louvar ao Senhor. E ela, uma tetraplégica, glorificando o nome do Senhor, incentivou uma paraplégica a louvar ao Senhor. E imagina só o que os dois juntos, o paraplégico e o tetraplégico, faria na minha e na sua vida, de incentivo, se nós víssemos aquilo. Então, Deus tem uns caminhos que a gente não consegue entender e nem explicar e nem dizer o porquê. Vão ter pessoas aqui na Terra que vão ver a nossa vida, vão ver a minha e a sua vida, vão ver nós passando por alguma situação de dificuldade e vão apontar o dedo para mim e para você e vão fazer essa pergunta: mas aonde está o seu Deus? Porque estão acostumadas a ver uma pregação onde, infelizmente, hoje nós vemos cultos e igrejas falando que ir na igreja é receber bênção, que ir na igreja é ser abençoado. Sim, nós somos abençoados, mas a mesma Bíblia diz que aqui na terra teremos aflições. A mesma Bíblia diz que sobre o meu Jesus foi lançado todo tipo de dor e todo tipo de mal na cruz do Calvário, mas ele diz também nos evangelhos que tudo o que ele tinha que fazer já foi feito. E o que ele veio fazer? Abrir as portas do céu para que eu e você possamos passar por ela e morar nela. Ele não veio aqui para me dar carro, ele não veio aqui para me dar bênção. Para isso ele já me deu 2 pernas, 2 braços, inteligência e capacidade de correr atrás de fazer o meu. A única coisa que ele faz é aquilo que eu não posso fazer. Eu costumo comparar a nossa vida com uma plantação em alguns momentos. Eu posso carpir, eu posso arrancar a terra, eu posso jogar ali a semente, eu posso jogar o adubo e eu posso ir até aí. Dali para lá eu não posso fazer mais nada, pois depende de chuva e depende de sol. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu não carpir, se eu não jogar a semente, se eu não adubar, com certeza eu não vou colher nada. Então a minha obrigação aqui na terra é plantar. Se eu vou colher,
é uma escolha de Deus. Se ele vai mandar a chuva ou vai mandar o sol, é uma escolha dele. Mas independente daquilo que eu colher, eu preciso louvar o nome do Senhor. Se alguém perguntar para você hoje, onde está o seu Deus? Devido a olhar a tua vida, como seria a tua resposta? Qual seria a tua posição? O que você falaria? Primeiro a gente vê uma palavra sendo lançada. Onde está o seu Deus? E é sobre a resposta que eu quero dizer um pouquinho agora. Essa pessoa, esse salmista que escreveu o salmo, ele diz ali no verso 3 que as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Porém, no verso 4 ele diz: quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu me lembro quando ia com a multidão à casa de Deus e guiava o povo. Eu guiava o povo. E todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Olha só como esse salmista ele é inconstante, igualzinho a mim e a você. No verso 2, ele está lá, a minha alma tem sede de Deus, eu gostaria de ver o Senhor. No verso 3, ele já está em lágrimas porque alguém perguntou para ele onde está o seu Deus. E quando ele está em lágrimas, em vez dele se levantar rapidamente, ele começa a lembrar, mas lá no passado era tão bom, lá atrás era quando eu ia na igreja X, era tão bom, quando eu estava na frente da igreja Y, era tão bom, mas agora estão perguntando onde está o meu Deus, porque eu estou passando por uma situação ruim, e nós somos exatamente assim, inconstantes. A gente quer ver Deus, a gente tem sede de Deus, mas quando vem qualquer tipo de tribulação, qualquer tipo de situação, ou alguém, nem tribulação está vendo, alguém vem e te dá uma palavra contrária àquilo que você está pensando, você em vez de olhar para frente, você começa a lembrar do passado. Mas lá era tão bom, mas lá era tão legal, quando eu estava lá. Olha para frente. Onde está o seu Deus? Qual é a tua resposta? Onde você está se posicionando diante de Deus? Amém? Amém. E não esquece de colocar o teu pedido de oração, a tua necessidade de oração. Faz como o Rafael, que já colocou aqui o pedido dele, e coloca o seu também. Faz como a Adriana Miguxa, que tem vivido grandes testemunhos, já alguns testemunhos que ela trouxe para a gente aqui de bênção, porque ela confia não em mim, não confia na Clara, mas ela confia em Deus Todo-Poderoso, que é aquele que está nos instruindo para orar, é aquele que tem nos capacitado a estar todas as semanas aqui e levar o nome do Senhor. Então junta conosco, vamos juntar nessa comunidade de fé aqui, coloca o teu pedido de oração, coloca a tua necessidade e juntos nós vamos orar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, chegamos ao verso 5 do capítulo 42 do livro de Salmos, onde até que enfim o salmista acorda e diz: por que estou tão triste e desanimado? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Bateu um estalo, caiu a ficha. Opa, peraí, mas por que eu tô lembrando do passado? Peraí, por que eu tô chorando? Porque alguém veio e me falou alguma coisa? Ei, ô! Sabe quando você começa a brigar com você mesmo? Você já passou nessa situação? Quando você faz alguma coisa errada e você começa a brigar com você mesmo? Ô, seu burrão, por que você fez isso? Ele está brigando com ele mesmo, ele está brigando com a alma dele mesmo, está dizendo: ô alma, por que você está abatida? Por que você está abatida, minha alma? Por que você está se perturbando dentro de mim? Porque alguém falou alguma coisa? Ei, espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é auxílio e Deus meu. Olha só como ele usou a palavra, pois ali depois ele afirmou. Ele usou a palavra, assim como nós já começamos falando de Mateus 18, onde aquilo que eu ligo na terra, aquilo que eu ligo no céu, eu ligo na terra. Num primeiro momento ele estava meio ali, e agora o que eu faço? Mas no verso 5 a ficha vira, a ficha cai, ele lembra quem ele é, e ele lembra e afirma com palavras: ô minha alma, por que você está abatida? Por que você está perturbada dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Quem que louva? Louva quem está feliz, louva quem está alegre, louva quem está dando glórias ao Senhor, amém? Pois Ele é
o meu auxílio e Deus meu. E é sobre esse o ponto central da nossa palavra de hoje. Esse é o ponto central que Deus trouxe aos nossos corações hoje. Ainda que você receba uma palavra de confronto, ainda que você receba uma palavra de desânimo, ainda que você se pegue pensando, e assim como o salmista no verso 3 ali dizendo, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, porque estão falando isso ou aquilo. Lembro lá do passado, quando a coisa é melhor. Faz a ficha virar e chega no verso 5 e bate na sabe quando você dá uns tapas na tua cara. Peraí, eu sou filho de Deus. Eu espero em Deus. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus, Ele vai abrir. Sinto abatido dentro de mim a minha alma e lembre-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon, no Monte Mizar, no verso 6, no verso 7. Vem um alerta interessante. Vem um alerta importante. Se eu começo a chorar, se eu começo a lembrar do passado, se eu começo a voltar um caminho para trás, um alerta muito importante do salmista no verso de número 7. O meu é emendado 6 e 7. Pode ler os dois? A partir do abismo. Diz aqui, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passarão por sobre mim. Quando a gente começa a cair, tem gente que fica, tem aquela ministração do Thales no começo da música da resposta, né? A resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez ele fala que tem algum momento que tem gente que até se alegra em ver quando a gente cai, né? Tem alguns irmãos que são esses que vão perguntar onde está o teu Deus? E são esses que, infelizmente, em alguns momentos se alegram em te ver cair. E aí quando você cai no primeiro abismo, um abismo chama outro abismo. Então, tomemos esse cuidado e façamos como o salmista fez no verso 5. Primeiro começa a quebrar o pau contigo mesmo e dizer, alma, por que você está abatida? Eu espero em Deus. Eu ainda louvarei, pode ser que eu não estou louvando agora, mas eu vou louvar em nome de Jesus, porque Ele é o meu auxílio e Ele é o Deus, o meu Deus. Amém? Amém, meu Senhor. Amém, glórias a Deus. E lá no verso de número 11, o salmista termina esse salmo dizendo: porque estou tão triste e desanimado, eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus veio falar justamente com você que acordou meio cansado, meio desanimado, meio triste, por aquilo que você ouviu durante a semana, por aquilo que pessoas que deveriam te incentivar e te colocar para cima, acabaram te colocando para baixo. E essa questão do onde está o meu Deus, onde está o seu Deus, mas você não está indo na igreja? Mas você não é crente? Mas Deus não está fazendo isso com você? Deus não está te abençoando? Isso te entristeceu? Isso te deixou cabisbaixo? Você até chorou durante a madrugada, até chorou durante a noite. Mas o Espírito Santo te chama a levantar e lembrar: opa, por que você está abatida, minha alma? Por que você está triste? Por que você está se perturbando? Por que eu estou tão triste? Opa, eu espero em Deus. E como diz a Tommy, eu continuo afirmando e continuarei afirmando: o nosso Deus não perde o controle de nada. Ele não perdeu o controle da sua vida, ele não perdeu o controle dessa situação, ele não perdeu o controle durante a pandemia e nem vai perder depois. Ele está no controle de todas as coisas. E o que mais importa para o nosso Deus não é te abençoar com coisas materiais, é te fazer abençoador e te salvar a alma que é eterna. Por que estás abatido, minha alma? Faz essa pergunta para você. Pergunta não. Afirma, pergunta para a alma. Por que você está abatida? Por que você está se perturbando? Por que eu estou tão triste? Dá aqueles 3 tapas na tua cara e afirma para você mesmo: eu espero em Deus. Repete comigo aí. Repete comigo. Eu espero em Deus. Espero em Deus. E ainda o louvarei. Pois Ele é meu auxílio, o meu auxílio e Deus meu. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por mais essa semana, por mais essa palavra com o qual o Senhor me abençoou, e eu tenho certeza que Ele vai abençoar o teu coração através dessa palavra.
Fortaleça-se em Deus e diga: Ele é o teu auxílio, Ele é o teu Deus, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Antes da nossa oração, enquanto eu espero você colocar aí a tua oração, colocar o teu pedido, assim como fez a Adriana, assim como fez o Rafael, assim como você que está aí nessa live, você que está conosco, coloca aí, você tem alguma necessidade de oração? Vamos nos juntar em fé, vamos nos juntar em glória. E enquanto você coloca, eu queria deixar um recadinho sobre a Nippon Flex. Deixa aí um recadinho então sobre a Nippon Flex. O que é a Nippon Flex? Nippon Flex ela é uma tecnologia japonesa onde os japoneses eles criaram uma fórmula onde a própria energia do nosso corpo ela é transformada em energia e volta para o nosso corpo, melhorando a qualidade da água do nosso corpo, pois a água do nosso corpo ela é responsável por... Nós somos formados por quase 75% de água no nosso corpo e precisamos que essa água esteja mais alcalina, pois todos o crescimento dos cânceres acontecem em meio ácido. E quando nós alcalinizamos a água que pertence ao nosso corpo, nós conseguimos combater todas as células cancerígenas. Isso pode ser feito pela tecnologia do Ions Balls, aqui que está na água, mas também pode ser feito pelos colchões da Nippon Flex. Se você precisa e quer saber um pouquinho mais sobre isso, fala conosco. Chama a gente no zap, chama a gente aí na mensagem e fala conosco. E para tirar a dor, não sei se vai dar para ver. Eu tô cheia de ímã. Olha aqui. Opa. Fala conosco. Aqui no braço é uma dor de tendinite, bursite que eu tenho. Aí faço um esforço, alguma coisa, começa a doer, já coloco o meu ímãzinho aqui e a dor vai embora. E aqui no pulso eu deixo porque eu tenho uma alergia. Tenho, não, né? Não é minha. Eu tinha uma alergia há muitos anos, só na mão direita, de produto químico, poeira, tudo que eu tocava trincava minha mão de sair sangue. E eu usando agora o Nippon Flex, a alergia foi embora, as dores estão indo embora e assim vai. Glória a Deus, aleluia. Chegamos então ao final de mais uma semana e temos aí as nossas orações, os nossos pedidos de orações. Eu quero deixar um pedido especial de oração pela Igreja Brasileira, pelos líderes da Igreja Brasileira. Pedir a vocês que nos auxiliem nessa oração, pois é um tempo de transformação e há muitos líderes cansados, entristecidos, cabisbaixos. Mas é um tempo novo, é um tempo de transformação, é um tempo onde Deus está fazendo grandes coisas, que nós possamos orar pela liderança da Igreja Brasileira e por todos esse tempo doido aí que está mudando e que grandes coisas estão por vir. Temos também nos nossos pedidos. Já vou ler. Aqui chegou aqui a Dona Eurides, saudade da senhora, do seu Carlos. Glória. Domingo a gente retomou o nosso culto. Graças a Mas Deus. sentimos falta de vocês lá. Amém. Daqui a pouco a gente está dando aquele abraço no Carlão, na Dona Eurides. Deus abençoe. Nos pedidos de orações, o Rafael pediu pela vida dele, pelo ministério, pelo primeiro projeto de um videoclipe que eles vão gravar. Glória a Deus, aleluia. Rafael, que Deus abençoe aí, que esse videoclipe possa correr os 4 cantos. Em nome de Jesus. E o esposo da Adriana está pedindo pela saúde dele, pelo serviço. E a Adriana está pedindo ela falou, continuo pedindo pelos meus primos Regina e Joel, pela amiga Elaine e os filhos, pela toda a família dela e os amigos. E por todos aqueles que estão precisando do auxílio de Deus nesse momento. Amém. Amém. Então vamos juntar a nossa comunidade de fé, vamos orar uns pelos outros, vamos ajudarmos mutuamente aqui em oração, usando as nossas palavras, aquilo que nos faz parecido com Deus, para trazer todos esses projetos, essas confirmações, essas transformações de vida a ser palpável aqui na Terra. Amém? Tem um pedido de oração também, para que todos nós possamos rever tudo que a gente tem feito, se a gente está no centro da vontade de Deus, e para que a gente possa pedir perdão. Porque Deus fala que se meu povo se humilhar
e pedir a Ele se arrepender dos maus caminhos, eu ouvirei do céu. Ele vai se levantar do trono dele, olhar para a terra e tudo que está acontecendo aqui hoje nessa terra, ele vai mudar. Mas depende de mim e de você. Nos arrependermos, nos prostrarmos diante do Senhor e pedir perdão. Amém. Que a gente possa fazer essa oração também. Amém. Amém. Então, oremos. Vamos colocar os nossos pedidos. Vamos orar uns pelos outros, assim como o Senhor nos instruiu. Senhor meu Deus, Pai amado e todo-poderoso, é no nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo, que entramos na Tua presença, Senhor, pedindo primeiramente perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pedindo ao Senhor, a Deus, que possa limpar os nossos lábios, limpar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, passando-nos, ó Deus, pela cruz de Cristo e limpando-nos, trazendo, ó Pai, a limpeza do sangue de Cristo sobre as nossas almas, sobre a nossa vida, tornando-as alva como a neve, para que juntos nós possamos adentrar a sala dos céus e chegar diante de Deus com os nossos pedidos, as nossas intercessões, os nossos clamores. Colocamos isso diante do Senhor, ó Pai, já glorificando e agradecendo ao Senhor, ó Deus, porque grandes serão as bênçãos, grandes serão as maravilhas, grandes serão as transformações que veremos acontecer diante, ó Pai, de todos esses pedidos que serão colocados diante do trono de Deus, por mim e por todos esses, ó Deus, que estão compartilhando deste momento de culto, ó Pai, online ao Senhor. Pai, nós entramos em oração pela vida do Rafael Lima, Senhor, entramos em intercessão pela vida desse servo de Deus, que tem, ó Pai, sonhos e projetos vindos do céu para a vida dele, ó Pai. Profetizamos, ó Deus, a grande transformação, a grande virada, a grande chave de virada na vida, ó Pai, e na carreira do Rafael Lima, desse ministério abençoado, abençoando, Senhor, esse primeiro projeto, Senhor, esse videoclipe que será gravado ali em Santa Isabel, e profetizando, ó Pai, que esta música, que esse hino, que essas palavras lançadas através, ó Pai, deste videoclipe, Senhor, alcançarão, ó Pai, milhares de pessoas, transformando vidas, transformando histórias, transformando, ó Pai, trazendo ao mundo material, trazendo ao mundo palpável, transformações grandiosas, ó Pai, assim como o Senhor fez, ó Pai, ali na criação de todas as coisas, assim será na vida, Senhor, do Rafael Lima e de todos que forem impactados pela vida e pelo trabalho e pelo ministério do Rafael, em nome do Senhor Jesus. Profetizamos, ó Deus, na vida da Adriana, Senhor, e do seu esposo, pela saúde, pelo trabalho. Peço ao Senhor, ó Deus, que possa estar abençoando a casa da Adriana, a vida do seu esposo, que ele possa, Senhor, ser usado pelo Senhor, assim como a Adriana tem sido usada e ousada, Senhor, que ele também possa se levantar, ó Pai, e, aleluia, Deus, amém, que o Senhor possa, Senhor, levá-lo a amaciar o coração, que ele possa ter o coração amaciado, Senhor, e o bolso amaciado, Senhor, que ele possa fazer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, uma oferta de amor ao Senhor e de confiança ao Senhor por esse serviço, por essa semente, pois nós plantamos aquilo que nós queremos colher, nós plantamos aquilo que nós queremos colher. Se queremos plantar milho, temos que plantar milho. Se queremos colher laranja, temos que plantar laranja. Se queremos colher um trabalho que nos vai sustentar, temos que plantar esse trabalho através daquilo que é o fruto do trabalho. O fruto do trabalho é o sustento que é dado através do dinheiro. Se queremos um serviço, se queremos um trabalho, temos que plantar a semente do trabalho, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus o coração dele seja abençoado e que através do Espírito Santo de Deus o Senhor possa ministrar ao coração da Adriana e dele qual é essa semente, qual é o tamanho dessa semente, qual é o tamanho dessa oferta que ele vai levar ao Pai à casa do Senhor para colher aquilo que ele busca em nome do Senhor Jesus. Oramos também pelos primos da Adriana, a Regina e o Joel, e pela amiga Elaine e seus filhos.
Também oramos, ó Deus, pela família, os amigos e por todos que estão precisando de auxílio de Deus, conforme a senhora Adriana tem colocado diante do Senhor. Cremos, ó Deus, que grandes bênçãos serão dadas na vida da Regina e de Joel. Cremos, ó Deus, na transformação, cremos no testemunho e cremos que em breve eles farão também parte dessa família que se une às quintas e sextas-feiras para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Profetizo, Senhor, a conversão real e verdadeira na vida da Regina e de Joel. E profetizo, Senhor, na vida da Elaine, Senhor, e dos filhos. A graça, a unção e o poder de Deus sendo manifestadas, ó Pai. Oramos, ó Deus, pela tia Beth, que ainda, Senhor, está passando por um processo de recuperação, para que a cura dela seja completa, para que a cura dela, aquele que começou a boa obra na vida, Senhor, dela, possa completar esta boa obra e juntos, e daqui a pouco, nós possamos estar juntos, comemorando e engrandecendo o nome do Senhor, Senhor. Queremos também juntar, Pai, esta comunidade de fé, pedindo perdão, Senhor, pelos pecados da igreja brasileira, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pelos pastores, ó Deus, que têm dado mau testemunho diante, ó Pai, da grande sociedade, da grande mídia. Pedimos perdão, ó Deus, por uma liderança que tem se desviado, pedindo perdão, Senhor, por uma igreja que tem se enfraquecido a cada dia mais, dividindo, por não conseguir se submeter às ordens do Senhor e submeter às ordens de uma pessoa que é levantada pelo Senhor. Pedimos perdão diante de Ti, Senhor, e imploramos a Tua misericórdia. Olha para o nosso país, olha para as nossas igrejas, olha para os nossos líderes. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor, diante da Tua graça, diante da Tua glória, Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar e nos abençoar. E assim entregamos, ó Pai, essas orações diante de Ti, crendo na Tua vitória, crendo na Tua bênção, crendo na Tua graça, Senhor. E já agradecendo pela maravilhosa graça do Senhor, ó Pai, despedindo o Senhor, o Teu povo, para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. Se você crê nas Tuas bênçãos e na bênção que foi manifestada através da Tua oração, você diz amém e amém. Amém? Chegamos a mais um final de culto abençoado, mais um dia glorificado diante do Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Levanta a tua mão aí na tua sala, na tua televisão, assim como eu tenho dito, nós somos sacerdotes do Senhor, então que a bênção sacerdotal venha recíproca, assim como o Senhor nos ensina. Amém? Repete comigo aí, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E nos dê a paz. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E até semana que vem. Semana que vem nós estamos de volta para glorificar o nome do Senhor. Amém? Valeu. Amém. Tchau, tchau.